Vamos para o salmo que nós queremos falar nesta noite. Vamos usar esse salmo como uma base daquilo que Deus nos falou ali hoje. Vou passar para os irmãos. Glórias a Deus. É o salmo de número 41. O episódio de hoje, nós estamos chamando de episódios, irmãos, né? A gente colocou o nome série, então toda série tem um episódio. É para o negócio ficar mais... É tão simples que a gente bota um negócio aqui interessante para não ficar simples demais. Amém? Então o episódio de hoje é: jamais Deus vai fazer crescer aquilo que eu não planto. Vou repetir. Jamais Deus vai fazer crescer algo na minha vida, em qualquer que seja o aspecto, se eu não plantar. E Deus me falou isso lá dentro daquele hospital, não é? Me fazendo relembrar de coisas extraordinárias de muitos anos. Interessante é que eu fui em 90, irmão. Na década de 1990, Deus me fez lembrar de coisas de lá de 90. Glórias a Deus. E eu vou ler aqui, irmãos queridos. Mais uma vez, o tema de hoje é: jamais Deus vai fazer crescer nada da minha vida se eu não plantar. Então Deus só vai fazer crescer algo na minha vida, isso na vida espiritual, na vida financeira, na vida de relacionamento, em todas as áreas, irmão. Não tem como Deus fazer crescer alguma coisa na minha vida se eu não plantei. E Ele me falou isso lá naquele hospital. Amém? E eu vou passar para os irmãos em nome de Jesus. Eu sei que talvez o irmão não esteja com Bíblia aí, ó. Eu quero que os irmãos aí, em nome de Jesus, não caia na tentação da distração. Eu prometo ser rápido desta noite. Talvez uns 30 minutos vamos passar aqui juntos. Então eu vou dar uma carreira aqui. Então sai do seu lugar aí, senta no seu lugar. Quem sabe Deus não fale para você algo extraordinário, né? Então fica aí. Compartilha esse vídeo. A outra de segunda-feira foi 245 compartilhamentos, quase 2.000 visualizações já. Então eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Então se você acha interessante que alguém escute essa palavra, compartilha. É só meter o dedo aí e compartilhar, porque mais pessoas irão ouvir, pois essas mensagens, todas elas ficam gravadas aí. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade do seu inimigo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Aqui está escrito, ó: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade e te renova na sua cama enquanto está doente. Ou seja, escuta aí que a palavra diz: e renova a sua cama na doença. Tem uma versão que diz que ele afofa o leito dos que estão doentes. Sabe o que é afofar? Tem uma versão, eu gosto muito dessa versão, que diz que afofa. Afofar é ajeitar, a deixar o melhor possível para o enfermo. Entendeu? Tem uma versão que diz, as versões mais antigas, que ele afofa o leito. Isso é lindo demais, é glorioso. Pois bem, pastor, o que é que tem a ver esse versículo com o tema? Tem sim, para mim tem, porque foi isso que Deus falou comigo. Amém, irmãos? Que jamais Deus vai fazer crescer algo na minha vida se eu não plantar. Então naquele momento Deus estava me dando... Naquele momento ali no leito, Deus estava me dando uma esperança. Deus estava dizendo: vou tirar você daqui porque um dia você plantou na vida de alguém, né? E tem uma promessa minha, que aqueles que abençoam o pobre, não é? Eu vou sustentar ele no leito de dor, vou afofar sua cama enquanto ele estiver doente. Eu vou sustentar ele. E aí Deus me mandou lá para 1992
Foi a primeira cidade que eu fui pastor, irmãos. Eu contei isso na igreja. Mas você aí, centenas, milhares de pessoas que vão escutar esse testemunho aqui, não escutou. Então, eu não tenho problema de falar as mesmas coisas, irmãos. Porque a Bíblia diz que isso serve de segurança. Não é? Segurança. Tem um pastor que eu admiro muito, que é o reverendo Hernandes Dias. Ele diz que uma mensagem para estar bem falada mesmo, pelo menos tem que ser falada umas 15 vezes. Então, nós estamos aqui, irmãos queridos. Então, naquele dia, eu estava muito aflito, na verdade, muito aflito. Foi no segundo dia que eu cheguei naquele hospital. Eu estava muito mal, irmão. E de repente chegou uma pessoa com os salmos. E ele disse, algum pastor aqui chamado Raimundo, aí disse, sou eu. E aquela pessoa disse assim, a diretora do hospital mandou esses salmos para o senhor, que é um livro, uma Bíblia, parecia uma Bíblia inteira, mas é só os salmos. E quando eu abri, irmão, ali aquele salmo, fiquei muito contente, porque eu não levei minha Bíblia, porque eu não sabia que eu ia ser internado, então não levei a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, foi justamente nesse salmo. Era como que Deus estivesse dizendo para mim, vou lhe tirar daqui, porque um dia você plantou. Veja só, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livrará no dia mau, o Senhor livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O versículo 3, o Senhor sustentará no leito de enfermidade e renova a sua cama na doença. Aqui, irmão, então aqui, quando eu li aquilo, eu disse, não vou morrer não, é uma promessa de Deus que está me dando aqui. Aí ele falou para mim assim no meu coração, você se lembra daquele dia, quando você chegou naquela casa, que estava aquele casal e aquela criança chorando, e você perguntou, por que essa criança está chorando? Aqueles novos convertidos lá que você foi, você se lembra disso? E eu fui lá em 1992, numa cidade chamada Santa Maria, aqui, quem me conhece sabe dessa história. Foi o meu primeiro campo. E aí quando eu cheguei, Deus me mandou para lá e falou assim, sabe aquele dia? Glórias a Deus. E aí você chegou, viu aquela criança chorando? E você perguntou o que era? Ela tinha sido operada fazia uns 3 dias de uma apendicite, e aquela mãe disse, ele só operou, pastor, mas ele não está chorando de dor não. Mas eu disse, o que ele está chorando por quê? Ela disse, ele está chorando de fome. Era uma criança de 5 anos. Aí eu disse, chorando de fome? Ela disse, sim, hoje ele só comeu farinha com água. Eu fiz um grolado aqui com farinha e água, e ele está com fome. E aí eu saí, nessa época eu não tinha carro, eu saí daquele lugar, cheguei naquela cidade, peguei um carro de mão, fui de casa em casa. Eu não estou falando isso, irmão, para me gloriar, não é nada disso, os irmãos me entendam. Eu estou falando aqui o que a Bíblia falou para mim, o que Jesus falou para mim. Você colheu, aliás, você plantou, e quem planta eu faço crescer. Glórias a Deus. E aí eu saí de casa em casa pedindo, contando a história daquela família, e saí de lá, quando cheguei correndo para lá, quando aquele carro ficou cheio de coisas, eu cheguei naquele lugar e está aqui, desde comer essa criança, tinha leite, tinha tudo, irmãos. Aquele povo ficaram tão admirados que começaram a chorar de alegria. E isso, irmãos queridos, é Deus me fazendo lembrar do que um dia eu tinha feito por uma pessoa que estava em mais dificuldade do que eu. Na verdade, eu nunca fui rico na minha vida. Não é que eu sou rico, mas aquele que estende a mão, que abençoa um pobre, que atenda um pobre nas suas necessidades, está aqui. Deus diz, eu vou abençoar, não é? Eu vou assistir lá na enfermidade e vou afofar o leite dele quando ele estiver doente. Foi isso que ele fez comigo, irmão. Isso é poderoso demais, crente. Eu não posso ficar calado diante daquela revelação que Deus me deu. Eu não tinha Bíblia, eu não levei Bíblia para o hospital, porque eu pensei que eu vinha para casa quando eu fui internado. Mas no segundo dia, aquela diretora do hospital mandou um salmo para mim.
E aí quando eu abri foi isso aqui, era uma esperança que Deus estava me dando. Eu não vou, você vai ser assistido por mim, porque um dia você estendeu a mão para alguém, plantou. Amém, irmãos? Por isso que está aqui, Deus jamais vai fazer crescer nada na minha vida, em qualquer aspecto, se eu não plantar. Deus estava dizendo, você plantou, agora você está colhendo, você vai colher vida. Eu vou te assistir neste leito, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar aqui. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito forte. Para mim isso é a coisa extraordinária, Jair Santiago, a irmã Rosa Maria que está aí, o pastor Abraão, Elisângela. Isso para mim é poderoso demais, foi o que Deus estava dizendo para mim. Aleluia. E ele diz, porque você plantou, agora você vai colher. Glórias ao nome de Jesus. Anita Souza Dias, que Deus abençoe a irmã Josi, Jacó, aleluia. Então, irmãos queridos, eu estou contando daquilo que Deus me falou. Essa série tem como tema recomeçar, que é o que Deus fez na minha vida. Deus me mandou para lá, e o objetivo da minha ida para aquele hospital, passar 5 dias lá, entrar ali grave, foi um recomeço que precisava que eu fizesse na minha vida. Algumas coisas, parece, irmãos queridos, que é preciso a gente dar uma parada assim, para Deus falar conosco. Você sabia disso? Um dia eu falei sobre o segredo, o mistério, o poder da pausa. Às vezes é preciso a gente parar para poder ouvir a voz de Deus, mas estamos tão frenéticos, estamos tão para lá e para cá, sem parar um momento. E como é que a gente quer escutar a voz de Deus? Aí às vezes Deus leva-nos para um lugar assim, porque lá não tem como a gente não ouvir não, a gente vai ter que ouvir a voz de Deus ali. Aleluia. Então Deus me mandou para ali, meu querido pastor Jonas, glórias a Deus, lá no Paraná, que Deus abençoe, aleluia. Então Deus me mandou para ali para que eu pudesse ouvir a sua voz, de algo que ele precisava falar comigo, e eu não tinha tempo, era aquela coisa para lá e para cá. Talvez você que esteja aí, tentando ouvir a voz de Deus, escuta para você aí, ó, escuta para você, talvez você precise de uma pausa, talvez você precise de um momento para Deus falar. Você diz, Deus fala comigo, mas você não dá atenção. Deus fala comigo, mas eu não paro. É para lá e para cá, para lá e para cá, é a coisa frenética, parece que o mundo vai se acabar amanhã, e eu tenho que fazer tudo hoje. E às vezes, isso não é coisa só sua, nem disso, de fulano, de ciclano, é também minha. E às vezes é preciso que a gente tenha uma pausa na vida, irmão. Para um pouco, pelo amor de Deus, para escutar o direcionamento de Deus, o posicionamento de Deus. Foi isso que eu venho entendendo. Deus me levou para alguns propósitos. Eu passei por aquele processo porque Deus tinha um propósito daquilo. Aleluia. Eu não fui para ali de graça não. Deus me enviou para ali, irmãos, e me deu vida de novo, porque Deus tinha um propósito comigo, e um dos propósitos era falar comigo coisas extraordinárias iguais a essa daqui, crente. Aleluia. Ele fez isso na minha vida. Então aquilo aí depois, irmãos queridos, ele começou a falar. Você se lembra daquele dia que você não tinha nada da sua casa? Deus falando comigo, estou falando porque Deus falou comigo, aqui dentro do meu coração. Você se lembra daquele dia que você não tinha nada em casa, e aí você foi tomar emprestado um dinheirinho para ver se comprava uma mistura na sua casa, há alguns anos atrás? E aí você se lembra que quando você foi para casa, você viu o irmão que ia um pouco distante de você, olhando para um lado e para outro, como estivesse procurando alguma coisa? E aí quando você viu, eu falei dentro do seu coração, apressa e dá esse dinheiro a ele. Você se lembra disso? Deus falando comigo. Os irmãos estão entendendo? Aquele que estiver entendendo aí, por favor, irmão, diga um amém. Aleluia. Você se lembra disso? Aleluia. Quando de repente eu mandei você apressar, e aí você apressou, e eu disse assim, dê esse dinheiro a ele. Mas eu disse, como é que eu vou dar esse dinheiro? Se eu já tomei emprestado. O senhor disse, deu dinheiro a ele? Aí eu peguei aquele dinheiro que tinha, o senhor falando comigo, irmão. Você tá entendendo?
o Senhor falando comigo, Deus, mas eu não posso dar, Senhor, e tenho 2 filhos pequenos, eu já tomei emprestado. Dei o dinheiro a ele, e eu peguei e dei o dinheiro a ele. E quando eu dei aquele dinheiro, aquele homem já de idade, sofrido, começou a chorar, era um crente. Começou a chorar e dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Jesus mandou, Jesus mandou. E eu disse, o que foi? Eu disse, eu saí de casa, ele falando para mim, eu saí de casa e procurando aqui para ver se Deus mandava alguma coisa, um dinheiro que viesse aí, sei lá, pelo vento. E aí, você agora chegou e me deu esse dinheiro, era justamente o que eu estava precisando, não tenho nada em casa, nem para mim, nem para minha velha. Ele falou desse jeito. E eu disse, pronto. E aquele começou a chorar, foi para Alegre para casa e eu. Aleluia. E eu, o Senhor falando para mim, me lembrou. Isso faz anos, irmão. Talvez alguém que esteja aqui me escutando, talvez não tenha nem nascido quando isso aconteceu. Deus me fez lembrar. Aleluia. Aí Deus diz assim, bem-aventurado é aquele que atenda ao pobre, o Senhor livrará do dia do mal, o Senhor livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade do seu inimigo. O Senhor sustentará no leito de enfermidade, aleluia, afofa o leito dele na cama, sua cama, afofa a sua cama, aleluia. E aí Deus me deu esse tema. Deus jamais vai fazer crescer nada na sua vida e na minha se eu não plantar. Olha para cá. Olha para cá. Tu queres amor? Queres que as pessoas te amem? Então ame. Você quer ser respeitado pelas pessoas? Então plante respeito. Ah, pastor, ninguém nunca me abençoou com nada. Você já estendeu a mão para abençoar alguém? Como eu posso ser abençoado se eu nunca estendi a mão para abençoar ninguém? Plante bênção. Quer bênção? Plante bênção na vida de alguém. Quer ser respeitado? Respeite. Quer ser honrado? Honre os outros. Aleluia. Isso, queridos irmãos, é plantação. Eu só vou colher o que eu plantar. Deus só faz crescer o que eu planto. Está na Bíblia, pastor? Tá. Vou ler agora para você. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 8, 6 e 8, diz assim o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vou repetir. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E sabe o que significa? Sabe por que Deus deu o crescimento? Por quê? Precisa ser teólogo para descobrir isso aqui no versículo. Está claro, é explícito isso aqui, irmão. Deus só fez crescer aquilo que Paulo e Apolo plantou. Senão não tinha crescimento, irmão. Os irmãos estão entendendo? Sempre colhemos aquilo que plantamos. Aleluia. Existe colheita mais rápidas, outras mais demoradas. É verdade, o nosso irmão Berg está falando aí. Amém? Mas, olha, irmão, quantos anos tu faz? Quantos anos não faz isso? E ele começou a me lembrar de outras coisas que eu não vou falar aqui, irmãos. Mas outras coisas que eu estendi a mão para alguém, que eu abençoei alguém. E aí Deus disse assim, por isso que eu vou te sustentar, vou te dar uma nova chance. Glórias ao nome de Jesus. Pastor Romão, que Deus abençoe, meu querido. Um abração para você aí e toda a sua família. Glórias a Deus. Amém? Então, tema de hoje, jamais Deus vai fazer crescer nada na sua vida se você não plantar. Deus só faz crescer aquilo que eu planto. Essa é uma realidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Viu, irmão Clériston Pereira? Aí é meu sobrinho. Aleluia, bendito seja Deus. E ele começou a falar a respeito de muitas coisas naquele dia, irmãos. De muitas coisas na minha vida. Aleluia. Falou a respeito de quantas vezes eu, não é? Em situação difícil como luz atrasada, aluguel atrasado.
e eu procurando ajudar alguém que estava na mesma situação, e eu na situação daquela pessoa, mas eu ia lá e ajudava aquela pessoa, pedia para aquela pessoa, e eu na mesma situação. Só que depois Deus é tão maravilhoso que providenciou, nunca deixou faltar. Pela sua infinita misericórdia, Ele tem cuidado de mim, tem usado pessoas de diversos lugares, irmãos queridos. Quantas vezes eu estou aqui só a graça de Deus, e de repente Deus manda que alguém me ajude lá em Brasília, me ajuda lá em Goiânia, alguém que me ajude lá em São Paulo, alguém que me ajude nos Estados Unidos, glórias a Deus, na Bahia, Ceará, em muitos lugares que Deus usa, lá em Minas Gerais. Irmãos, é Deus que faz aqui na igreja, aqui na minha cidade. Então isso é que Deus faz, aleluia, quando a gente planta alguma coisa, a gente colhe, aleluia. Então, queridos irmãos, comece a plantar, comece a fazer plantações na sua vida, comece a abençoar pessoas, aleluia, comece a plantar gentileza, aleluia. Tem pessoas, rapaz, eu não tenho sorte não. Eu só pego pessoas que é mal criado comigo, mal educado comigo. E você? Como é que tem sido com as pessoas? Que tem pessoas que querem que alguém use de educação com ele, seja gentil, e ele é um burrão, um bruto. É um brutão. Não é gentileza, não tem gentileza com ninguém. Não dar um lugar para uma senhora, uma pessoa grávida, barrigão, tá lá, como eu já passei. Tive que andar 120 quilômetros perto de uma pessoa, e a pessoa se fazendo que estava dormindo para não dar a cadeira a mim. Entendeu, irmãos queridos? E então como é que eu quero ser abençoado se eu não abençoo ninguém, se eu não presto gentileza para ninguém, que eu não tenho educação para ninguém, eu não uso as palavras obrigado, eu não uso com licença. Então tudo isso são plantações na nossa vida aqui, irmãos queridos, que quando você mais precisar, vai chegar na tua casa, na tua vida, a colheita. No dia que você mais estiver necessitado, a colheita chegará e você será beneficiado. Mas aqui nessa palavra aqui, irmãos queridos, o contexto da palavra aqui, ele está falando de abençoar as pessoas, né? Está falando aqui de pobre, ó. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Então isso aqui está falando de coisas financeiras, não é? Quantas pessoas, irmãos, são assim, ó, não dá um pão a ninguém, não é? Não ajuda ninguém. Aí diz a palavra de Deus, irmãos, que se chegar alguém na minha casa com muita necessidade de comida e também de vestido, e eu disser para ele, entra aí para a gente fazer uma oração. Aí a palavra de Deus diz que se a minha geladeira estiver cheia e as minhas dispensas estiver cheia, eu só fazer uma oração por aquele homem, despedi-lo com fome ou nu. Cadê a minha fé? Que tipo de fé eu tenho? Aleluia. Qual é o tipo dessa fé? Então a pergunta nesta noite é: você quer fazer que alguma coisa, que Deus faça crescer alguma coisa na sua vida? Quer? Então comece a plantar amor, comece a plantar gentileza, educação, comece a abençoar alguém, comece a dar a semente. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, algo extraordinário. Veja aqui, eu tô terminando agora, irmão. Daqui a uns 5 ou 6 minutos eu termino essa palavra. Eu não tenho intenção de passar 1 hora aqui, porque isso realmente cansa, é cansativo. A correria do mundo é grande. Mas olha o que a palavra diz aqui, irmãos. Olha aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueças para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aleluia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para comer também multiplicará a vossa sementeira. Quem dá a semente é Deus, irmão, para aquele que semeia. Mas sabe para quem Deus dá a semente? É para aqueles que vão semear. Deus não vai dar uma semente para alguém que não vai semear. Aleluia. Então, mas pastor, a minha dificuldade é tão grande, pastor, o negócio está difícil de fazer. Você tem semeado?
no reino, tem semeado. Você que é crente aí, eu sei que a maioria que estão aí, 99,9%, tudo é crente. O que é que você tem feito na sua igreja? Nas programações da igreja, nas construções da igreja, na necessidade da sua igreja, você tem aberto a mão ou é daqueles que murmuram? Você me perdoe aí, não estou falando com vocês aqui não. Vou falar com geral, porque isso aí vai ficar gravado. O que é que você tem feito na sua igreja para abençoar alguém? Ou a obra de Deus, ou o seu pastor? Você tem abençoado o seu irmão necessitado, desempregado na sua igreja? Tem levado um arroz para ele? Tem vestido alguém que passa todo domingo, a bichinha está lá com o mesmo vestido? Todo domingo ela está lá com a mesma sandália, você tem 10, 20. O que é que você tem feito para sua irmã? Tem muitos aqui que ficam, aquela irmã só tem aquela roupa, só vem pro culto com aquela roupa, tadinha, ela só tem aquela, você tem 50 no seu guarda-roupa e nem usa. O que é que você tem feito? Meu Deus, aquele irmão só tem aquela camisa azul. Claro, o bichinho só tem aquela e você tem 30 no seu guarda-roupa. Você tem feito o quê? Aleluia, tem plantado, tem abençoado a vida do pobre, de alguém que é necessitado mais do que você? A obra de Deus como tem sido? Deus só faz crescer aquilo que eu planto. Esse é o projeto do recomeço. No processo de recomeçar, eu preciso entender isso. Deus me fez entender aquilo, irmão. Era como que ele diz assim: você não vai morrer não, meu filho. Eu vou te preservar a sua vida aqui, porque eu já vi você plantar na vida de alguém. Tá aqui, irmão. Foi a primeira coisa que eu li. E depois, por incrível que pareça, eu abri no Salmo de número 23, que também falou profundamente ao meu coração. O Salmo de número 23. Mas a primeira escritura, eu chorei naquele dia, irmãos. E naquele dia, era como que Deus estivesse dizendo para mim: você não vai morrer. Eu vou preservar a sua vida porque você já plantou. E hoje é dia de eu fazer crescer aquilo que você plantou lá no passado. Aleluia. O que é que você tem plantado, hein? Tem gente que só planta raiva, né, irmão? Só planta ira, inveja, calúnia, disse-me-disse, confusão, contenda. Cuidado, irmão, porque a semente que você plantar, você vai colher. E tem uma semente que é ruim. Tem uma semente que é amarga. Então não plante amargura, não plante tristeza, inveja, não plante calúnia. Plante amor e colherás amor. Plante perdão. Tem pessoas que gostam até de ser perdoado, né, irmão? Quantas pessoas não gostam de ser perdoado? Até ora o Pai Nosso. Mas muitos não têm condição de viver o Pai Nosso, irmão, porque não perdoa ninguém. Plante perdão e receberás perdão. É assim que funciona. Aleluia. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar também. Essa é a lei da semeadura, uai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Estou encerrando essa palavra de hoje, irmão. Foi a nossa campanha, louvado seja Deus. Quando eu estava enfermo, os irmãos fizeram essa campanha. O pastor está aí relembrando, né? Eles fizeram uma campanha de 4 dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E na verdade, irmãos, eu passei por esse vale, mas Deus estava comigo, enquanto uma pequena multidão de crentes orava por mim. A igreja que eu sou pastor orava por mim. Muitos oraram por mim e hoje eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Pastora Bárbara, glórias a Deus, a irmã Elisângela e nosso querido irmão Abraão que estão aqui na tela. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Quer perdão? Perdoe. Tem gente que não perdoa ninguém, né? Quer gentileza? Seja gentil. Quer amor? Plante amor. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser visto por alguém? Aleluia. Ou por Deus, evidentemente. Quer fazer, quer ver que Deus planta, cresça na sua vida? Então começa a plantar. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode começar a plantar agora.
Como assim, pastor? Está pedindo oferta? Não. Estou pedindo nada de oferta aqui. Eu quero que você plante. Como, pastor? Pegando aqui o nomezinho aqui, ó. Compartilhar. E começa a compartilhar para os seus grupos de WhatsApp, de igreja, para os seus amigos do Face. Começa a compartilhar isso aí. Por quê, pastor? O senhor vai ganhar dinheiro também? Não. Vai ficar famoso, não é a minha intenção. Os irmãos da minha igreja sabem que eu não gosto nem daquele negócio, daqueles cartazes. Eu estou falando isso porque mais alguém vai escutar a palavra. E tem uma maneira que muita gente escuta a palavra, é compartilhamento. Então compartilha aí, em nome de Jesus, enquanto a gente canta aqui um louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Quer ser abençoado? Abençoe. Ajude um pobre. Abençoe alguém. Dê roupa a alguém. Dê um calçado a alguém. Abençoe uma criança com fome, com leite. Oh, aleluia. Abençoe alguém, uma criança com leite, com pão. Leve um galeto para uma mãe de família que vive só com filhos e não tem marido. Abençoe alguém em nome de Jesus, porque no dia que você mais precisar, a bênção de Deus vai descer sobre a sua vida e vai fazer crescer na sua vida. E vai ter gente que vai dizer assim, mas como é que essa pessoa é tão abençoada desse jeito? Aleluia, mas não sabe que por trás de você, Ramon Vingre, meu filho que está aí, ó, lá de Minas Gerais, você não sabe que por trás daquela vida que você está admirado, que é abençoado, agora tem carro, tem casa, uma família abençoada, aleluia, espiritualmente é abençoado, ministerialmente é abençoado, aleluia. Tem gente que passa 30 anos numa igreja, nunca sai de um auxiliar de trabalho, nunca sai de uma função. Por quê? Porque leva a vida inteira de 10, 20, 30 anos só com contenda dentro da igreja, só com confusão, nunca cresce, irmão. Começa a fazer alguma coisa. Tudo que o pastor fala não concorda, não concordo, então vai ficar 30 anos lá, nunca sai da porta, nunca sai do banco. Por quê? Porque não planta, irmão. Não planta a obediência. Aleluia. Não planta a obediência aos seus líderes, seus pastores. É sempre com confusão. Pensa nisso, crente. Pense nisso. Então, compartilhe aí enquanto nós estamos. Vamos tentar cantar aqui mais um louvor em nome de Jesus. Hã? Glórias a Deus. Vamos lá, minha filha. Vamos ver aqui qual é que eu vou cantar aqui. Glória a Deus. Vai, enquanto nós preparamos aqui, você pode ir compartilhando aí, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não compartilha agora não, só pode me ajudar. Depois eu canto. Não está chegando agora aqui o hino na minha cabeça, não. Então Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, um cheiro no seu coração. Esse, portanto, é o segundo episódio. Segunda-feira nós falamos, nós devemos cumprir os nossos nunca mais. Se lembra disso, né? Hoje nós estamos com esse tema. Deus só vai fazer crescer algo na sua vida se você plantar. Tem gente assim, ó, que não planta nada na vida de ninguém. E eu só fui abençoado naquele hospital. Ele disse para mim, o Senhor falou para mim, quando chegou aquele Salmos para mim, foi aonde eu abri. Glórias a Deus, eu faço questão de ler para esses que chegaram até agora. Chegaram aí agora. Aleluia. Salmo de número 41. Bendito seja Deus. Olha o que é que diz, crente. Isso aqui é muito forte, viu? Isso aqui é poderoso. Glória a Deus. Isso aqui funciona, irmão. Aleluia. Isso aqui funciona. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e conservará a vida. Em vida. Será abençoado na terra e tu não entregará a vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade e tu renovas a sua cama na doença. Glórias a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Escuta esse louvor aí. Então eu não vou cantar não, mas tem um louvor aqui, ó. Ouve esse louvor.
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora aqui, irmãos. Baixa aí. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar aqueles que estão enfermos, os que estão precisando que Deus cresça alguma coisa na sua vida, não é? Isso em todos os aspectos, na vida espiritual, financeira, na vida, no relacionamentos. Vamos orar agora. Papai do céu, eu peço por todos os teus filhos que nesta noite me ouviram a tua palavra. O tema de hoje, Senhor, que é verdadeiro, que diz que o Senhor só faz crescer aquilo que eu planto. Se eu não plantar, não tem crescimento. E eu te peço que o Senhor abençoe a cada um daqueles que precisam de algum crescimento na sua vida profissional, na sua vida financeira. Meu Deus, Abraão, o teu servo pede pelos corretores, que o Senhor abençoe a cada um. Meu Deus, que esses que só ganham se venderem, Deus, se não vender também não ganham, eles precisam disso. Precisa que o Senhor abençoe, meu Deus, aqueles que trabalham em casa, como é o caso do meu filho, trabalha pela internet vendendo, que o Senhor abençoe. Abençoe aqueles que trabalham de forma, meu Deus, como camelôs nas ruas, tem lojas pequenas, comércios pequenos, conveniências. Deus abençoa aqueles que estão passando por um período difícil, meu Deus, financeiramente. Deus, os que estão desempregados, abençoa a vida deles e faz com que portas se abram e que as provisões apareçam nas suas vidas, de pai de família que precisam da tua vitória, da tua bênção. Eu oro por relacionamentos, Pai. Eu oro, meu Deus, por vidas financeiras. Eu oro por vidas espirituais, ministeriais. Eu oro, meu Deus, por todo o teu povo, pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados com a Covid. Eu oro, meu Deus querido, pela minha filha Rayane, que o Senhor chegue na vida dela, meu neto, Senhor Jesus, Pedro e Laurinha, que o Senhor chegue na vida daquelas crianças. Eu oro por todos quanto precisam da tua misericórdia, os que estão hospitalizados com Covid, médicos, enfermeiros, meu Deus, aqueles que estão na linha de frente dessa doença, chega na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um cheiro no coração de todos aqueles que participaram, que a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó alcance a cada um. Em nome de Jesus é o que eu desejo do meu coração. Segunda-feira estaremos aqui com um novo tema, em nome de Jesus.